Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, nós vamos agora para a nossa 13ª aplicação de Lei de Newton, que vai ser, estudar a associação de molas. Mais especificamente, eu vou estudar com vocês dois tipos de associação, bem padrão da gente fazer, que é a associação em série e em paralelo. Só contextualizando, o que seria uma associação de molas? A ideia é, eventualmente, a gente tem em mãos um conjunto de molas que a gente quer utilizar para poder fazer algum experimento qualquer, alguma medição qualquer. Porém, a gente gostaria de uma mola que fosse mais dura ou mais macia do que as molas que a gente tem. Ok? Eventualmente, você tem molas com um determinado K, sei lá, uma mola com K1, uma mola com um K2, mas você gostaria de uma mola com um K diferente, às vezes maior do que as duas, às vezes menor do que as duas, certo? E aí, ao invés de você ter que fabricar ou comprar uma outra mola, uma possibilidade de você gerar novas molas equivalentes, digamos assim, a partir de molas que você já tem em mãos, é fazendo uma associação, ok? É associá-las, colocá-las em conjunto para gerar o efeito de uma terceira mola, por exemplo, com um constante elástico diferente, que pode ser tanto maior quanto menor, dependendo da forma que você faz a associação. Ok? Vai ser exatamente isso que eu vou mostrar para vocês. Ok? Aqui no caso, eu vou mostrar a associação para duas molas, ok? Só que o mesmo raciocínio é válido para 3 ou mais molas, tanto faz. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente generaliza, ok? Mas é porque a construção para duas é a mesma que para qualquer uma, para qualquer quantidade. Então eu vou fazer associação com duas para poder mostrar e ficar mais enxugado, a nossa descrição toda. Mas bom, então vamos lá. Imagina que a gente tem essas duas molas, ok? Então mola de constante K1 e uma mola de constante K2. Como é que eu consigo associá-las de forma a produzir uma mola, juntando as duas, e como é que eu faço para poder calcular qual que vai ser a constante elástica dessa mola resultante? Bom, as duas associações que eu vou trabalhar aqui com vocês, vamos começar com a primeira associação, vai ser a associação em série. O que significa uma associação em série de molas? Significa que você vai colocar uma em série com a outra, vai colocar uma logo depois da outra. Então, o que a gente vai fazer é, coloca aqui a primeira mola, ok? Coloca aqui a primeira mola, e você vai juntar aqui com a segunda mola. Então, no total, aqui vai ter sua mola K1, aqui vai ter de constante K1 e a outra aqui com constante K2, e aí quando você junta as duas, você vai estar trabalhando como se fosse uma única mola, ok? Do conjunto dessas duas. Agora, se você trabalha com essa mola daqui, ela também vai se comportar como uma mola, certo? O conjunto dessas duas. Agora, toda mola tem uma constante elástica. Então a pergunta é, essa mola daqui que eu associei, essa mola que eu criei, associando em série K1 e K2, gera uma mola com qual constante elástica? Bom, para poder fazer isso, para a gente poder determinar isso, o que a gente vai usar é exclusivamente a equação que caracteriza uma mola. Todas as duas associações que a gente vai fazer, ou qualquer outra que você pense, a gente sempre parte do mesmo lugar. Que é, se eu estou tratando de molas, a gente tem que partir da equação que define a constante elástica. Qual é a equação que define a constante elástica? A lei de Hooke. O módulo da força vai ser igual a constante elástica vezes ΔX, que vai ser a deformação da mola. Okay? Então, na prática, o que a gente tem que verificar é o seguinte: eu vou aplicar uma certa deformação nessa mola, ok? E dada essa deformação na mola que foi gerada, o que eu vou calcular também vai ser a força que ela vai ser gerada. E aí eu vou comparar com a força e a deformação para cada uma dessas molas individualmente, e tentar pegar um comportamento conjunto. Ok? Então vou lá, imagina que eu pegue essa mola e eu vou esticar essa mola daqui, ok? Então vou lá, estiquei ela. Estiquei numa quantidade ΔX. Então, opa, aqui o desenho ficou horrível. Então vou lá, estiquei a primeira mola, ela veio até aqui. E agora estiquei a segunda mola, ela veio até aqui, ó. Ok? Então, tá aqui, estiquei ela em uma certa quantidade ΔX. Agora, olha só, se eu estiquei ela em ΔX, você deve concordar, que no caso eu estiquei ela, exercendo aqui uma força F em ambos os lados. Olha só, exerci uma força F aqui, uma força F aqui. Você deve concordar comigo que se ela deformou em ΔX, significa que tanto a mola 1 quanto a mola 2 também deformaram. Claro, elas não deformaram individualmente em ΔX, elas deformaram menos. A deformação total foi ΔX. Porém, se essa mola 1 ela deformou em ΔX1 e a mola 2 deformou em ΔX2, eu posso afirmar que essa deformação total, ela é o quê? Ela é ΔX1 mais ΔX2. Ok? A deformação da mola toda vai ser a soma das deformações de cada uma das molas, aqui no caso que foram colocadas em série. Ok? Então, beleza. Agora, além disso, percebo, para poder deformar essa mola, eu tive que fazer o quê? Eu tive que aplicar uma força F e esticar ela toda. Quando eu estico ela toda, vocês concordam que qual é a força
elástica exercida por essa mola. A força elástica exercida por essa mola, a força elástica em 1, vai ser exatamente essa força que eu acabei de exercer. Certo? Por quê? Porque se eu estiquei esse cara e eu estou exercendo uma força nessa mola e ela está em equilíbrio, é porque a força que eu estou exercendo nessa mola é a mesma força que a mola está exercendo em mim. Certo? Consequentemente, a força elástica na primeira mola vai ser exatamente a força total que eu exerci no conjunto. Mesma coisa para cá. A força elástica em 2 vai ser o valor dessa força. Por quê? Porque olha só, essa força F está sendo aplicada nessa mola também. Se está em equilíbrio, então a força elástica, que é a força que a mola está exercendo em mim, é a mesma que eu exerço nela. Ok? Agora, olha só, para essa mola daqui, essa mola tem constante elástica K1 e essa outra mola tem constante elástica K2. Logo, olha só, se na mola 1 ela deformou ΔX e eu estou exercendo nela uma força F, significa que F é igual a K1 vezes ΔX1. E pelo mesmo raciocínio, significa que F é igual a K2 ΔX2, ok? Eu estou analisando, comecei analisando a situação geral da mola, que foi deformou ΔX porque eu apliquei uma força F, e a partir dessas informações eu estou analisando o que acontece com cada uma das molas que compõem esse nosso sistema. Ok? Agora olha só, eu sei que o ΔX total é ΔX1 mais ΔX2. E essas duas expressões me permitem escrever ΔX1 e ΔX2 em termos de parâmetros que eu conheço, porque as constantes elásticas eu conheço. E a força eu também conheço. Eu estou exercendo essa força F para saber qual é a constante elástica do total. Consequentemente, a partir dessa nossa análise, eu consigo falar o quê? Consigo falar que ΔX1 é igual a força dividido por K1. E ΔX2 é igual a força dividido por K2. Consequentemente, que no caso é ΔX2, claro. Consequentemente, vamos lá, qual que vai ser o ΔX total? O ΔX total, ele vai ser ΔX1, que é F sobre K1, mais ΔX2, que é F sobre K2. Isso daqui é a mesma coisa que o quê? Mesma coisa que F, 1 sobre K1, mais 1 sobre K2. Agora, olha só, o que a gente acabou de chegar aqui? A gente acabou de chegar aqui, ΔX é igual a força vezes alguma coisa. Esse ΔX é a deformação da mola toda. Esse F é a força feita na mola toda, no conjunto. Consequentemente, olha só, se força é igual a Kx, significa que ΔX é igual a força dividido por K. Consequentemente, esse 1 sobre K1 mais 1 sobre K2 está fazendo o papel de quê? Ele está fazendo o papel de 1 sobre o K da mola completa. Ou seja, quando eu associo em série duas molas, eu gero uma única mola que tem um K equivalente, que a gente consegue calcular como sendo 1 sobre K é igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Se eu tivesse 3, 4 molas aqui junto, aqui apareceria, pela mesma construção, K3, K4, por aí vai. Ou seja, se você tem N molas associadas em série e você quer saber qual é a constante elástica do conjunto, o que você faz é soma os inversos, que isso vai ser o inverso da constante elástica total. Então, essa daqui é a nossa regra de associação em série, aqui no caso, para as molas. Então, deixa eu colocar aqui em vermelho, tá aqui. Ok? Então perceba, só utilizei lei de Hooke, que tem que ser mesmo, Eu só usei a expressão que é utilizada para definir molas. Tem gente que gosta de escrever isso aqui como produto pela soma, ou seja, K é igual a K1, K2, K1 mais K2. Eu não gosto de escrever assim, não. Eu acho que escrever assim fica mais fácil de ver a tendência da coisa. Mas enfim, isso aqui é tirar o MMC e inverter, basicamente. Mas está aqui. Quando associamos, então, em série, nós criamos uma mola com essa constante elástica. E perceba o seguinte, por essa expressão, a gente chega a um resultado bem interessante. Sempre que você associa molas em série, você sempre vai ter uma constante elástica que é menor do que cada uma das constantes elásticas originais. Então, se por algum acaso você tem duas molas em mãos, mas você queria trabalhar com uma terceira mola que você não tem, mas que tem uma constante elástica menor do que essas duas, uma forma natural de você construir uma mola com constante elástica menor do que as que você tem é associá-las em série. Quando você associa essas molas em série, o conjunto vai ser mais macio, vai ser uma mola mais macia do que cada uma das molas que você tinha individualmente, porque ela vai ter um K efetivo menor. Ok? Então tá aqui a nossa primeira associação em série. Vamos agora para a associação em paralelo, que é a segunda associação simples possível da gente fazer. Ok? Então, associação em paralelo.
Como é que é a ideia paralelo? Qual que é a ideia da associação em paralelo? Bom, você tem as duas molas iniciais, certo? A mola K1 e a mola K2, né? E aí, você, ao invés de associar daquela forma em série, né, que você pegava o início de um e colocava no final da outra, e portanto a junção das molas é somente em uma de suas extremidades, você vai juntar as molas unindo as duas extremidades entre si. Ou seja, você vai juntar essas duas extremidades e tratá-las como se fosse uma única extremidade. Ok? Isso daqui seria a associação em paralelo, né, das molas. Agora, quando você, né, coloca essas molas em paralelo, esse conjunto vai atuar com uma terceira mola. Qual seria a constante elástica dessa mola? Né? Bom, para a gente saber qual que é a constante elástica dessa mola, o que a gente vai fazer é, vamos exercer uma força nessa mola daqui. Ok? Vamos exercer uma força F, exerce aqui uma força F. E dado essa força F que você exerceu, né, nesse conjunto de molas, né, ela vai deformar uma quantidade, e você sabe que a força que você exerceu vai ser igual à constante efetiva da mola, vezes o tanto que você deformou essa mola. Ok? Agora vamos lá. Né? A partir dessa, né, informação daqui, como é que a gente consegue, né, extrair o comportamento de cada uma dessas molas e, a partir disso, né, determinar esse K a partir do comportamento de K1 e K2? Né, bom, a gente tem que identificar o seguinte: da mesma forma que, né, para fazer a descrição em paralelo, a gente identificou que o ΔX é igual à soma dos deltas x, né, no caso da mola 1 e da mola 2, e principalmente que a força em cada uma das molas era igual, a gente tem que fazer a mesma coisa aqui. Qual grandeza para a mola 1 e para a mola 2 vai ser igual? E, além disso, qual grandeza que vai ser diferente, que tem alguma relação como se fosse uma soma? Aqui a relação vai ser invertida. Pelo seguinte, se essa mola deformou em ΔX, vocês devem concordar comigo que o ΔX da mola, né, total, vai ser a mesma deformação que ΔX1 e que ΔX2. Ok? As deformações todas vão ser iguais. Por quê? Porque se eu pego esses caras e deformo, o que eu vou obter na verdade? Eu vou obter algo dessa forma daqui, ó. Seria algo assim, se eu estico ela, toda vez que eu estico essa mola, o que acaba acontecendo é isso aqui, ó. O conjunto todo está esticando. Né? Como elas estão colocadas dessa forma, as duas extremidades presas, toda vez que eu deformo uma em 1 centímetro, a outra vai deformar em 1 centímetro consequentemente. Então, quando eu coloco uma associação em paralelo, eu, né, forço, né, eu vinculo, no caso, as deformações de cada uma dessas molas. Então eu sei que os ΔX das duas vão ser iguais, que vai ser, né, também igual ao ΔX total. E quanto à força? A força de cada uma dessas molas vai ser exatamente essa força daqui? E a resposta é não, não vai ser. A partir do momento que você puxa esse conjunto de molas com uma força F e o sistema está em equilíbrio, significa que a força que nós estamos puxando a mola é igual à força que a mola está nos puxando. Agora, olha só, essa parte daqui, né, enfim, toda essa haste daqui, ela está sendo puxada por essa força F, porém, ela está sendo puxada tanto pela mola 1 quanto pela mola 2. Cada mola exerce uma força nessa haste que eu coloquei em vermelho, ok? E essas duas forças, somadas, vão ser iguais a essa força F, porque as forças que apontam para um lado têm que ser iguais às forças que apontam para o outro. O que significa? Significa que se a mola 1 exerce uma força F1 e a mola 2 exerce uma força F2, eu consigo afirmar que a força, né, a força total, né, na mola que eu estou exercendo no caso, vai ser igual à força exercida pela primeira mais a força exercida pelo segundo. Então foi exatamente o contrário. No caso da em série, as forças eram iguais e o ΔX era somado, e aqui no paralelo é dessa forma, exatamente invertido. A partir disso, o que a gente faz? Vamos pegar essas duas informações e jogar aqui, para poder escrever a equação da mola toda em termos das molas 1 e 2, para a gente saber como é que é feita essa associação. Mas então vamos lá, né? Se a força total é a força F1 mais a força F2, eu consigo escrever esse F1 e F2 de qual forma? Né? Eu consigo escrever em termos de K1 e K2, porque F1 é igual a K1 vezes ΔX e F2 é igual a K2 vezes ΔX. Lembrando, ΔX é igual a ΔX1, que é igual a ΔX2. Logo, a força que eu exerci na mola vai ser igual a K1 ΔX mais K2 ΔX. Ou seja, a força é igual a K1 mais K2 vezes ΔX. Agora, essa expressão é igual a essa daqui, com qual diferença? Com a diferença que no lugar do K eu coloquei K1 mais K2. Ou seja, quando eu associo molas em paralelo, elas vão se comportar como sendo uma mola com uma constante elástica K, que é a soma das constantes elásticas. E se tivessem 3 molas, 4 molas, repitam esse raciocínio que vocês vão ver facilmente que
a constante, né, elástica da mola vai ser simplesmente a soma mesmo das que são colocadas em paralelo. E percebam que essa relação é exatamente o inverso dessa daqui. E quando eu digo o inverso, eu não digo o inverso do ponto de vista matemático mesmo, né? Porque de fato não é. Se eu pego essa expressão e eu inverto, não cai na outra, né? Senão elas seriam iguais. Quando eu digo o inverso, é que é o seguinte: quando a gente associa em série e a gente chega nessa expressão daqui, né? O resultado é que a gente obtém uma constante elástica que é menor do que as que você tinha originalmente. Nesse caso daqui de associação em paralelo, aí nesse sentido é o inverso. A constante K que você obtém, né, total, a mola total, ela vai ter um K maior do que as constantes individuais. Ou seja, quando você associa as molas em paralelo, você constrói uma mola mais dura do que cada uma era individualmente. Ok? E é isso. Né? Esse daqui, né, era o exemplo que eu queria passar para vocês, né? O nosso 12º exemplo, né? 13º, na verdade, perdão. Em muitas situações práticas é importante a gente fazer associações de molas. Né? Inclusive, a associação de molas foi algo muito explorado ao longo, né, da história, principalmente para a gente poder fazer as medições de força e chegar nas conclusões que a gente chega na mecânica, né? Porque molas foram utilizadas, né, desde sempre como instrumento para poder fazer a medição de forças. Né? Enfim, acabar vinculando uma unidade padrão para força, como é que a gente faz para poder medir, analisar, enfim, historicamente é muito importante. E, enfim, né, dependendo das situações práticas que você, né, tiver envolvido, né, dependendo dos seus objetivos, às vezes fazer associações de mola é bem interessante. Né? Num laboratório de física, então, né, para ensinar, né, estudantes, então, nem se fala. Mas então é isso. Né? Tá aqui as associações de mola. O que é importante é que, se você quiser pensar em qualquer outra associação, que não seja nenhuma em série, nenhuma em paralelo, seja alguma coisa intermediária, sei lá, não tem nenhum problema. É só você fazer a mesma construção. Parta, né, da equação da mola para o conjunto e descreva como é que cada mola vai se comportar a partir dessas suas características, né, da mola toda já associada. E aí você chega, né, nas associações correspondentes. Mas então, é isso. Né? Vou encerrando, portanto, esse vídeo e vejo vocês na próxima aplicação.